Olá! Mais uma vez estamos aqui no Rota Gastronômica e a dica de hoje... Gente, vocês se lembram que eu falei esses tempos atrás que o monge estava meio de mau humor e azedo? Hoje ele está manso, porque a dica é com vinho. E o caboclo está com um olhinho que ele brilha assim para a garrafa de vinho, que ele está achando que ele vai tomar depois que a gente der as dicas. Eu acho que é isso. Hoje, para as dicas, nós vamos usar uma garrafa de vinho e que você vai ver que ela está natural. E a dica são 3 que nós vamos utilizar do vinho. A primeira dica, sabe qual é? Aquela dica em que você está querendo tomar um vinho e disse: puxa vida, eu não coloquei nenhum para resfriar. Não dá para colocar um gelo, né, Eduardo? Se eu for colocar gelo, nós vamos acabar estragando o vinho. Então qual é a dica? Primeiro, observe que a garrafa ela não está suada, não está nada, porque ela está lacrada. Nós vamos abrir essa garrafa agora. E essa garrafa de vinho, nós iremos então abri-la para depois tomarmos ele de uma forma que ele fique mais fresco, mais agradável, mais gostoso. Então, está aqui o nosso vinho. Observe que esse vinho foi servido e está ao natural. Quero dar uma geladinha. Como fazer isso? Cameraman, vem aqui. Amigos, aqui no freezer nós temos uma coisa chamada uva. Observe que eu sempre guardo no meu freezer as uvas que são vermelhas e as uvas que são verdes. Observem que as uvas já foram esterilizadas e colocadas nesse recipiente. E aí entra o detalhe, essas uvas elas estão congeladas. Elas não estão frescas, assim, macias. Então elas estão duras. Eu vou catar essas uvas e vou fazê-las como se fosse gelo, colocando dentro do nosso vinho. No caso de um vinho tinto, você pode usar as uvas que são vermelhas. No caso de um vinho branco, um vinho rosé, você usa uvas que são uvas verdes. Ah, eu só tenho uvas vermelhas, eu posso usar no vinho branco? Pode. Ela não vai necessariamente soltar algum tipo de propriedade. A diferença é que agora eu tenho um vinho que estava ao natural e eu vou tomar ele um pouquinho mais gelado, utilizando, ao invés de gelo, utilizando apenas uva. Uva congelada. Simples assim. Então a uva congelada fez com que o nosso vinho desse um paladar muito mais saboroso, muito mais fresquinho para o nosso clima tropical. Aproveitando que hoje o programa está falando de vinhos, e antes que o monge queira tomar o meu estoque de vinhos aqui do Malaby, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar umas 2 outras dicas para você. Eu tenho já uma garrafa, observe que ela está até suada, né? Que ela fica dentro da geladeira, com sobras de vinho. Eu não estou falando das sobras dos copos das pessoas, eu estou falando das sobras das garrafas. Então, a partir do momento em que nós estamos tomando vinho e tal, sobrou aquele pouquinho, o que que eu faço? Eu pego esse vinho, o que sobrou da garrafa eu vou colocando em outras garrafas. Então no caso aqui é só um exemplo, né? Então eu tampo, de preferência sempre essa garrafa ela tem que ter uma certa tampa, que no caso aqui eu estou usando uma garrafa de uísque, mas aí uma tampa de rolha ou não, mas eu tenho uma garrafa tampada. O que esse vinho vai ser feito? Essas sobras de vinho não tem problema se o vinho era branco, se o vinho era seco, se o vinho era suave, se o vinho era tinto, se o vinho era frisante, se ele tinha gás, né, ou não. O que importa é que eu vou juntando todas essas sobras e guardo na minha geladeira. Isso daqui é um ótimo, um excelente tempero para carnes vermelhas. Todas as vezes que vocês forem utilizar de temperos para sua cozinha, se você vai fazer uma carne, seja bovina, seja suína, ou até mesmo um frango, você pode utilizar desse vinho. E a terceira dica com vinho: Eduardo, eu adoro vinagre, eu uso muito vinagre. Vinagre balsâmico, não é o que a gente diz que é o melhor? O que é vinagre balsâmico? É apenas você fabricar na sua casa essa sobra do vinho, que você pode utilizar o mesmo estilo de garrafa e tudo, mas não na geladeira.
você vai deixar o vinho ao natural, sempre com uma tampa, e a gente não pode esquecer disso, ok? Aqui tampado, mas o vinho, e você vai misturando um vinho, a sobra do outro vinho, falo novamente, não importa se eu tenho um vinho tinto, ou branco, ou rosé, se ele é gaseificado como um frisante, se ele é seco, se ele é suave ou se ele é doce. Ele vai jogando as sobras ali, e essa garrafa deixa num canto, esse vinho vai ter uma tendência de azedar, e isso vai fazer com que ele vire vinagre. Exatamente. Por pior que seja o vinho, ele vai ser um dos melhores vinagres que você vai ter na sua casa, se não o melhor. Então o vinho, ele misturando essas sobras do vinho, deixando ele ao natural tampado, eu terei com o tempo vinagre balsâmico, para que eu tempere as minhas saladas, para que eu tempere a minha comida, de ótima qualidade, com sabor especial. E essas foram as dicas de hoje. Como gelar o vinho, de forma que eu utilize das uvas, para que eu não tenha água ou alguma outra coisa que possa mudar o sabor do meu vinho, mesmo que eu pegue ele ao natural e dou uma refrescadinha. A segunda dica, colocando as sobras de todos os vinhos na geladeira, eu vou ter um ótimo tempero para carnes. E a terceira e última dica de hoje é exatamente ele ao natural, essas sobras de vinho, eu consigo fazer um ótimo vinagre balsâmico. Meus amigos, mais uma vez, o Rota Gastronômica está aí entrando na sua telinha. Esteja você no seu computador, esteja você na sua TV ou onde você estiver, e eu quero dizer muito obrigado e até o próximo programa.